Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Bem, vamos então dar sequência à nossa série de vídeos sobre a lei de Deus no Novo Testamento. Pois bem, o tema desse vídeo, dessa série, o nosso quinto vídeo vai falar sobre o reino de Deus. A manifestação do reino de Deus em Cristo marca o ponto culminante da história da redenção e da revelação divina. Ao longo do Antigo Testamento, o reino de Deus era vislumbrado por meio de sombras e tipos, apontando para o domínio soberano de Yahvé sobre toda a criação. Com a chegada do Messias, o Senhor Jesus, esse reino foi revelado de maneira plena, trazendo consigo uma convocação universal à submissão, arrependimento e renovação. O ensino de Cristo não apenas resgata o equilíbrio perfeito entre graça e lei, mas também denuncia a falsa religiosidade que anulava a verdadeira lei de Deus. Esse reino é apresentado como a manifestação da justiça, da paz e da glória de Deus, culminando no chamado gracioso para que todos os que são alcançados pela eleição divina vivam sob o suave julgo do Rei. Este vídeo se propõe a explorar o significado teológico e ético do reino de Deus, sua manifestação em Cristo e a relação harmoniosa entre graça e lei no governo divino. O texto de Lucas 16, 14 a 17 revela um profundo ensinamento sobre a continuidade e a aplicação da lei no contexto do reino de Deus. O texto diz assim: E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Jesus confronta os fariseus que, em sua avareza e hipocrisia, buscavam justificar-se diante dos homens, enquanto seus corações permaneciam afastados de Deus. Nesse contexto, ele ensina que a lei e os profetas não foram abolidos, mas encontram sua plena realização com a chegada do reino de Deus. No versículo 16, a frase "a lei e os profetas duraram até João" não implica o fim da lei ou sua invalidez. Antes, indica uma transição de ênfase até João. Até João, a mensagem central era a pregação da lei e dos profetas como predições e preparações para a vinda do reino. Com a chegada de Jesus, o reino de Deus passa a ser proclamado diretamente como um advento. Essa mudança marca o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento, mas não desautoriza a lei, como confirma o versículo 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que caducar ou cair um só tio da lei. Lucas 16, 14 a 17 quer dizer que, até João, a proclamação vinha da lei e dos profetas. Agora Deus, o Rei,
na figura de Cristo, é quem proclama. Jesus é o legislador e rei, que veio para cumprir e aplicar a lei. Ele não apenas cumpre as profecias da antiga aliança, mas estabelece uma nova ordem na qual todas as nações são convocadas a participar do reino de Deus. O texto destaca que o chamado ao reino é universal e vigoroso. Todos estão energeticamente pressionando, versículo 16. Isso implica que a pregação do reino não elimina a relevância da lei, mas a reafirma à luz da revelação de Cristo. Os comentários de Geudencius sobre os versículos 17 e 18 elucidam que a lei moral permanece inalterada, bem como princípios como a proibição do adultério continuam válidos, mesmo com a substituição do tempo de preparação pelo tempo do cumprimento. A continuidade da lei reflete sua base na justiça e misericórdia de Deus, que não podem ser anuladas. Plumer ressalta que, com a proclamação do reino de Deus, os direitos exclusivos dos judeus são removidos. Todas as nações agora são convidadas a entrar no reino, sem que isso signifique a invalidação da lei. Pelo contrário, a lei permanece como um padrão eterno, refletindo o caráter imutável de Deus. O ensino de Jesus em Lucas 16 deixa claro que a chegada do reino de Deus não abole a lei, mas a confirma e amplia sua aplicação. Cristo, como o rei e legislador, cumpre as promessas dos profetas e chama todos os povos a uma nova aliança, na qual a obediência à lei reflete a fidelidade ao reino. Essa mensagem desafia tanto a hipocrisia dos fariseus quanto o antinomismo moderno, reafirmando que a lei de Deus permanece um elemento central da vida no reino. O texto de Lucas 16, 19 a 31 apresenta a conhecida parábola de Lázaro e do homem rico, que, em sua essência, contrasta o destino de um homem pobre e justo com o de um rico indiferente e ímpio. Apesar de ser amplamente vista como uma parábola, o nome Lázaro tem gerado debates teológicos ao longo dos séculos, com pensadores como Tertuliano sugerindo que se trata de uma narrativa histórica. Bom, independentemente de sua forma literária, o conteúdo é claro em sua mensagem. Os líderes religiosos judeus da época rejeitaram a verdade de Deus, ao passo que outros, incluindo gentios, avançaram vigorosamente para o reino de Deus. Na narrativa, o homem rico representa os líderes religiosos de Judá, em especial os fariseus, que rejeitaram a Cristo, substituíram a lei de Deus por tradições humanas e se recusaram a se arrepender, mesmo diante de milagres como a ressurreição de Lázaro. João 11. O versículo 31, nem se deixaram persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, revela a dureza de seus corações e a cegueira espiritual que os impediu de entrar no reino. Por outro lado, aqueles que pressionam para entrar no reino representam os humildes e desprezados da sociedade, como os publicanos e pecadores, bem como os gentios que reconheceram Jesus como seu Redentor e Rei. Esses avançaram para o reino, aceitando Cristo
e submetendo-se à sua lei. Alfred Edersheim, ao comentar sobre a parábola, observa que ela denuncia diretamente os fariseus por seu desprezo pelos publicanos e pecadores. Embora os fariseus fossem conhecidos por sua ostentação de zelo pela lei, na prática eram culpados de transgressões graves, como a manipulação das leis de divórcio, que violavam o 7º mandamento. Esse comportamento contraditório revela a falsidade de sua piedade, que Jesus frequentemente confrontou. O versículo 17 de Lucas 16 reafirma a permanência da lei de Deus. É mais fácil passar o céu e a terra do que caducar um só tio da lei. No entanto, os fariseus perverteram a lei ao subordiná-la às suas tradições humanas, criando um sistema religioso que negava o espírito da própria lei. Por outro lado, aqueles que aceitaram o reino de Deus entenderam que a submissão à lei de Deus não é uma mera questão ritual, mas uma expressão de obediência e fidelidade ao rei. A parábola de Lázaro e do homem rico ressalta a tensão entre o orgulho religioso dos líderes judeus e a humildade daqueles que reconheceram sua necessidade de Deus. Os fariseus rejeitaram a lei verdadeira e o próprio Cristo, enquanto muitos, inclusive gentios, aceitaram o chamado do reino e submeteram-se à lei de Deus. Essa narrativa nos ensina que a obediência à lei divina é inseparável do reconhecimento de Cristo como o legislador e redentor. Com a vinda de Cristo, o reino de Deus foi manifestado de maneira plena e definitiva, superando as limitações da antiga administração no tabernáculo. O rei havia chegado, trazendo consigo a convocação universal para que todos os povos se submetessem ao seu domínio soberano. Essa manifestação do reino marcou também um juízo contra os falsos representantes do reino de Deus, como ilustrado em Mateus 21:43. Portanto, vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que dê os seus frutos. Alfred Edersheim observa que as 119 passagens do Novo Testamento que mencionam o reino indicam que ele representa o governo de Deus, que se manifesta em Cristo, se revela progressivamente na Igreja, enfrenta a oposição no presente, mas triunfará plenamente no retorno glorioso de Cristo e será aperfeiçoado na eternidade. Essa visão abrangente demonstra que o reino de Deus não é apenas uma realidade espiritual, mas também uma ordem de justiça e governo que abrange todas as esferas da existência. O ministério de João Batista antecipou essa manifestação ao chamar Israel ao arrependimento e à submissão ao reino, que estava prestes a ser revelado em Cristo. Sua mensagem enfatizava a necessidade de uma mudança radical de mentalidade, um abandono do passado e um retorno a Deus em novidade de vida. Esse chamado era simbolizado pelo batismo de arrependimento, que apontava para a renovação do coração e da mente diante do Rei vindouro. Em Mateus 11, 20 a 24, Jesus denunciou severamente as cidades que rejeitaram sua mensagem, como Corazim, Betsaida e Cafarnaum, afirmando que cidades pagãs como Sodoma e Tiro seriam mais toleradas no dia do juízo.
Essa rejeição era fruto do farisaísmo, que havia entronizado uma tradição humana que anulava a lei de Deus. Em contraste com o pesado jugo das tradições farisaicas, Cristo ofereceu um jugo suave e um fardo leve. Mateus 11, 29 a 30. Essa expressão, que fazia alusão à frase judaica tomar o jugo do reino dos céus, reafirmava o chamado à obediência à verdadeira lei de Deus, libertando o povo das cargas impostas por líderes corruptos. No ensino de Cristo, o reino de Deus é um reino de graça e também de lei, restaurando o equilíbrio perfeito presente no Antigo Testamento. A oração do Pai Nosso reflete essa realidade ao clamar pela vinda do reino e pela obediência à vontade de Deus na terra, assim como é no céu. Mateus 6,10. Essa obediência não é pesada para os que estão na graça, pois a graça capacita o coração regenerado a amar e cumprir a lei de Deus. Como afirma o texto, a graça responde à lei, transformando o jugo do reino em algo suave e o fardo em algo leve. O reino de Deus, manifesto em Cristo, é a expressão plena de seu governo soberano e gracioso. Nele, os eleitos entram pela graça divina e vivem segundo as regras desse reino, que são os mandamentos de Deus. Para os que foram redimidos, a obediência à lei é uma alegria, pois reflete a harmonia entre graça e lei, restaurada pelo Rei e proclamada em seu reino. O reino de Deus, conforme revelado nas Escrituras, é tanto uma realidade presente quanto uma promessa futura. Manifestado em Cristo, o Rei soberano, ele chama homens de todas as nações ao arrependimento e à submissão à lei de Deus, proporcionando um jugo suave e um fardo leve para aqueles que estão na graça. Diferentemente dos falsos líderes que substituem a lei de Deus por tradições humanas, Cristo restaura o equilíbrio perfeito entre graça e lei, trazendo justiça e renovação ao mundo. Essa mensagem ressoa tanto no chamado ao arrependimento, quanto na esperança da consumação do reino na eternidade. Portanto, viver sob o senhorio de Cristo significa experimentar, mesmo agora, a alegria e a liberdade de ser governado por sua lei e sustentado por sua graça. Bom, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que o vídeo seja útil e que Deus te abençoe por meio dele, te edifique por meio desse conteúdo. Bom, deixe seu like, curta, comente e compartilhe com outras